7 curiosidades sobre Jimmy Page que você precisa saber. James Patrick Page é um músico, produtor musical e compositor britânico que alcançou sucesso internacional como guitarrista da banda de rock Led Zeppelin. Separamos fatos interessantes sobre a sua carreira e vida pessoal. 1. Menino prodígio. A primeira vez que Jimmy Page apareceu na TV foi aos 13 anos em um programa na BBC. Ao lado da banda de skiffle da escola, Page apresentou a música Mama Don't Want to Skiffle Anymore no programa Are We All On em 1957, um show de talentos para crianças. 2. The Dark Side of Page. Uma das paixões de Jimmy ao longo de sua vida foi o ocultismo. Por isso, Jimmy Page comprou a Boleskine House em 1970, casa que pertenceu a Aleister Crowley, o mais famoso ocultista do século XX. Adquiriu a suntuosa residência às margens do Lago Ness em 1899 e conduziu rituais de magia negra até 1933. Até vendê-la em 1992 por 225 mil libras, Jimmy Page contou com os serviços de um caseiro, Michael Dent, que após deixar seu posto na casa, contou histórias interessantes. Satanistas trisloucados, visões, barulhos e assombrações protagonizaram suas histórias. O guitarrista comprou a casa para ficar mais perto daquilo que estudava e o influenciava. Jimmy Page passava períodos de no máximo 3 dias na casa e algumas partes do filme The Songs Remains the Same, do Led Zeppelin, chegaram a ser gravadas na Boleskine House. 3. A origem do Zoso. Outro fato que mostra a ligação de Jimmy com o ocultismo é o símbolo que ele escolheu para representá-lo. A palavra Zoso, nessa versão do símbolo, parece ter sido desenhada pelo próprio guitarrista, porém, há registros do símbolo pela primeira vez em 1557, no livro Ars Magica Artificii, um livro de alquimia, e em 1982 no Dicionário de Ocultismo. 4. Jimmy é o cara do Zeppelin. Jimmy assumiu o papel de produtor do primeiro disco do Led. A banda levou, ao todo, mais ou menos 30 horas e 1.700 libras para finalizar o álbum. Nessa época, ele não ouvia só rock e blues, também tinha o interesse por folk, música clássica e indiana, como podemos perceber em várias composições da banda e instrumentos inusitados utilizados. Um de seus maiores segredos como produtor foi o posicionamento dos microfones, especialmente para gravar bateria. Aliás, para quem não sabe, ele trabalhou por um bom tempo numa gravadora antes de se arriscar como músico, entre a época dos Skiffle e o Yardbirds. 5. Referências ou plágios. Quando o assunto é sobre referências musicais, outro fator marcante na carreira do Zeppelin são as acusações de plágios. Dentre delas, a principal acusação é a cópia de Stairway to Heaven. A música ensinada para 9 entre cada 10 aprendizes de guitarra virou alvo da banda norte-americana Spirit, que entrou com um processo na justiça dizendo que o grupo britânico roubou a música Taurus e a transformou no seu som. O guitarrista Jimmy Page sempre disse que não copiou o instrumental da canção e já foi convocado para depor no julgamento, dando algumas informações a respeito de todo o processo e não apenas repetindo que não copiou a canção, como falando que jamais havia ouvido Taurus até outro dia. Em 2016, a corte chegou ao veredito de que o Led Zeppelin estava certo no processo, mas o juiz não ouviu nenhuma das canções porque, como Taurus foi escrita em 1967, apenas as partituras estavam sob proteção das leis de direitos autorais da época. O representante do saudoso Randy Wolf, compositor do Taurus, alegou então que o julgamento não era válido já que as músicas não foram executadas para comparação, e o processo voltou a caminhar. Hoje, porém, o tribunal deixou claro que não entende essa questão como fundamental e que ainda pensa que Stairway to Heaven não é um plágio de Taurus. De acordo com declarações de diversos veículos norte-americanos, essa decisão deve ser final e, inclusive, afetar futuros casos de disputas por direitos autorais. 6. Page no Brasil. Jimmy Page morou durante um bom tempo em Terras Tupiniquins.
Lama era como os nativos supostamente chamavam o ex-guitarrista do Led, por causa do aspecto mulambento que ele apresentava. O apelido é uma das lendas que envolvem a relação de décadas do artista britânico com o nosso Paz. De shortinho jeans e camiseta rasgada, Jimmy Lama vaga pelas ruas de Lençóis, na Chapada Diamantina, virando copos de cachaça pura enquanto falava com moradores da região que não fazem ideia de quem ele é. Page tinha muito interesse pela cultura brasileira, o que incluía a culinária e a música, mas pouca vontade de dar canjas ou de tocar em eventos. O músico comprou um terreno e construiu uma casa, onde passava longas férias regularmente e que ele aluga até hoje, em Lençóis. O britânico vivia seu casamento de 12 anos com Jimena, argentina que foi criada nos Estados Unidos e depois foi para a Bahia. Na época, os dois moravam ainda com Jana, filha de Jimena com Luciano Silva, saxofonista de Margarete Menezes. Silva foi um dos poucos que conseguiu tocar com o Page, e Menezes se tornou amiga do músico a ponto de frequentar a sua casa na Inglaterra. Para conferir outras histórias sobre Jimmy em nossas terras vale a leitura do livro Jimmy Page no Brasil de Leandro Souto Maior. 7. Qualquer semelhança pode ser mera coincidência. Você já reparou como nosso guitarreiro parece com o simpático velhinho da veia quaquer?